Queridos irmãos, abramos nossas Bíblias no capítulo 7 do Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo 7. Vamos ler os versos de 11 a 17. Com a ajuda do Senhor, vamos buscar meditar um pouco mais sobre as glórias do nosso Senhor nesse relato. Lucas 7, verso 11. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva. E grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Vamos orar. Obrigado, querido Pai Celestial, pelo imenso privilégio que temos de nos acercarmos nessa manhã da mesa de Teu Filho, nosso Senhor, com gratidão, gozo, reverência, para recebermos, através desses elementos, algo mais do significado e da realidade espiritual, das virtudes, da morte do Redentor. Nesse tempo de meditação na Tua Palavra, mais uma vez, por Tua graça, abra-nos os olhos para vermos algo mais de Tuas belezas, Senhor, pois queremos Te adorar com todo o nosso ser, mente, vontade, sentimentos, coração. Assim, fica conosco. Oramos em Teu precioso nome. Amém. Meus amados irmãos, temos mais um relato nesse capítulo 7, um pequeno relato, mas profundo relato, sobre algo mais das belezas do nosso Senhor Jesus. Muito interessante a combinação do relato anterior com esse. Nosso Senhor inicialmente, você pode ver aí na sua Bíblia no verso 1, do capítulo 7, ele estava à beira-mar, em Cafarnaum. E ele se desloca 40 quilômetros acima para a cidade de Naim. E quando nós mantemos esse quadro na nossa mente, nós vemos que nós temos duas grandes procissões se encontrando aí. Nós temos uma procissão que sobe Jesus e numerosa multidão. O texto inicia assim. E temos uma procissão que desce a viúva, desolada, indo para o sepultamento de seu único filho, e também grande multidão da cidade a seguia. Um encontro de duas grandes procissões. Por um lado, nós vemos o Filho unigênito de Deus. Por outro lado, nós vemos um filho unigênito de uma viúva. De um lado, nós vemos o Filho do Deus vivo. Por outro lado, nós vemos o filho de uma viúva morto. Mas o que há de mais precioso nesse texto é que, em primeiro lugar, no verso 13, nós vemos que o Senhor vai realizar algo especificamente por compaixão. Meus irmãos, o Deus que é anunciado de tantas formas nos nossos dias, como também o foi no passado, Ele é de muitas maneiras impassível.
se é que ele é anunciado como pessoa. Porque para muitos Deus não é um ser pessoal, mas sim uma força, um poder impessoal. Mas esse não é o Deus único, verdadeiro, nem o Deus da Bíblia, e não há nenhuma força impessoal que atue como se fosse Deus. Só há um único Deus vivo e verdadeiro. E esse Deus não é impassível. Quando ele se revela, especialmente na pessoa de Jesus, claro que assim também o é no Velho Testamento, a imensa graça desse Deus que sofre com o seu povo. Isaías pronunciou para o seu povo uma vez, em nome de Deus, uma frase tão única, única para todos os profetas inclusive. Isaías diz assim: quando o seu povo foi angustiado, foi ele angustiado. Angustiou-se junto com o seu povo, porque esse é o Deus da aliança. Quando revelado na pessoa do nosso Senhor Jesus, isso é tão mais maravilhosamente marcante. O primeiro destaque que nós temos nesse pequeno texto é exatamente esse verso 13, mostrando que o Senhor realiza algo por pura compaixão. Irmãos, olhemos um pouco a cena dessa procissão que desce da cidade. Já que de Cafarnaum para Naim subimos, em torno de 40 quilômetros de distância, imaginamos essa estrada pedregosa que saía de Naim para levar ao lugar do sepulcro que ficava abaixo do local da cidade. Então, certamente essa procissão descia por aquela estrada pedregosa. Os cidadãos de Naim acompanhavam essa viúva completamente desolada. Quando ela perde o seu filho único, ela perde tudo. Ela perde o seu amparo, ela perde o seu gozo, ela perde sua alegria, ela perde o seu sustento, inclusive. Nós sabemos que esse indivíduo era um jovem, por causa do termo que a palavra usou aí. Nós não temos uma viúva de 90 anos sepultando um filho de 70 anos, por exemplo, não. Nós temos uma viúva sepultando um filho jovem. Então ali ela está sepultando, podemos assim dizer, a sua própria existência. Ela está absolutamente desolada. E a procissão que sobe com o Senhor, nosso Senhor vê aquela cena. Então, o primeiro relato de Lucas, no verso 13, é que ele se enche de compaixão. E nós sabemos o que significa compaixão. Significa realmente unir o nosso coração à paixão de outro, ou ao sofrimento de outro. Compaixão. Meus irmãos, essa é uma marca tão profunda, tão linda do caráter do nosso Senhor Jesus. Ele é, como falamos ontem, o homem que sempre Deus buscou e nunca obteve. Ele o é. Meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu contentamento. Ele é o compassivo. Então ele não realiza esse milagre por causa de nenhum outro motivo que não seja a compaixão. Ele não realiza para dar nenhuma demonstração específica de quão poderoso ele é. Há apenas 3 relatos de ressurreição no Novo Testamento. Nosso Senhor, durante seu ministério terreno, ressuscitou 3 pessoas. E aqui, mais uma vez, nós estamos diante de uma primeira menção. Porque o filho da viúva de Naim é a primeira ressurreição que o Senhor opera. Isso é importante por vários motivos, mas no caso dessa meditação, porque esses cidadãos, então, tanto a viúva quanto os cidadãos de Naim, não esperavam nada deste homem, Jesus de Nazaré. Ele nunca havia ressuscitado nenhum morto. Este é o primeiro evento. E depois nosso Senhor ressuscitará a menina, Talita cumi, cordeirinha, levanta-te, a filha de Jairo, de 12 anos. E mais tarde o Senhor ressuscitará a Lázaro, indo também ao lugar do sepulcro e o chamando pelo seu nome: Lázaro, vem para fora. Então, nesse primeiro relato, nós vemos que o Senhor realiza isso por pura compaixão. Ele é o compassivo. E essa é uma das marcas mais lindas da glória do nosso Senhor Jesus. Deus, homem, que anda nessa terra expressando quem Deus é.
E essa é uma marca por excelência. Se você acompanhar esse termo com cuidado no relato dos evangelhos, você vai vê-lo inúmeras vezes. Por exemplo, quando aquela multidão seguia o Senhor já por 3 dias, ele ensinando e a multidão o seguindo, eles chegam naquele lugar descampado, longe de qualquer recurso, e eles não têm o que comer. Então é dito que o Senhor se compadece deles. Em uma outra ocasião, é dito que o Senhor vê aquelas pessoas dispersas e de novo ele se compadece delas, porque elas eram como ovelhas desgarradas, ovelhas que não têm pastor. Compaixão. Essa é a primeira marca tão maravilhosa do nosso Senhor Jesus. Ele é cheio de compaixão. Quando nós lemos Hebreus capítulo 5, que vai dizer os métodos, digamos assim, ou o que era necessário para que um sacerdote fosse colocado no seu posto, é dito que então, nessa função sacerdotal, ele deveria ser alguém capaz de condoer-se. De novo, a palavra traz a mesma ideia. Condoer-se. Sofrer junto dos ignorantes e dos que erram. Porque ele próprio, os sacerdotes, estavam rodeados de fraquezas. Nosso Senhor não está rodeado de fraquezas quanto à sua natureza humana. Ele é um homem perfeito. Mas ele está rodeado de fraquezas em todos aqueles com quem ele se relaciona. Ele é o servo de Deus, Isaías 50, que andou em trevas, sem luz nenhuma, rodeado nesse sentido de todas as fraquezas. Então, meus irmãos, como é precioso para nós, especialmente diante da mesa do Senhor, nós trazemos de volta para o nosso coração essa verdade. Aquele que estabeleceu para nós essa mesa é o compassivo. Ainda no livro de Hebreus, no capítulo 2, é dito que ele participou de natureza humana como todos os filhos, para que ele fosse misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas que se referem a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, compaixão. Então ele é poderoso para socorrer os que são tentados. Então, que marca estupenda do caráter do nosso Senhor Jesus. Nós somos socorridos e sempre o seremos, até que ele venha, porque ele é cheio de compaixão. Não é apenas porque nós somos os seus filhos. Todos os pais que amam, embora imperfeitos, Mateus 7, o Senhor diz que vós sois maus e sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos. Então, mesmo sendo pais imperfeitos, nós também amamos e protegemos nossos filhos. Mas ninguém o faz como ele. Ninguém sente como ele. Ninguém socorre como ele. Ninguém compreende como ele. Acheguemo-nos confiadamente junto ao trono da graça, para recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Esse é o nosso Senhor, compassivo. Oh, meus irmãos, nunca vamos permitir nenhuma outra ideia em nossos corações. Nós tantas vezes somos renitentes no pecado. Nós tantas vezes demonstramos que aqui ou ali nós amamos mais trevas do que luz. Que o Espírito Santo encontre lugar, sim, para corrigir isso no nosso coração, porque isso é um desastre para nós mesmos. Mas o fato permanece. Ele é cheio de compaixão. E ele continuará pleiteando, pelejando, falando, atraindo-nos até o dia final. Essa é a primeira verdade linda nesse texto, tão simples, mas tão profundo. Verso 13. Ele se compadeceu dela. Agora, irmãos, há uma outra verdade aqui no verso 14. Tão linda.
quando aquelas duas procissões se encontram, olha o que acontece, olha os detalhes. É dito que o Senhor, então, após se compadecer dessa viúva desolada, ele toca o esquife. Que detalhe Lucas registra aí. Porque se pensarmos no quadro, o Senhor não precisava necessariamente fazer isso, não é? Ele podia levantar suas mãos, ele podia dizer para a procissão, parem um pouco, sem nenhum toque, certo? E eles parariam, não é? Uma outra procissão está subindo, o homem está dizendo, parem um pouco, eles parariam. Porque ele tocou o esquife. Nós temos aí uma antecipação do contato pessoal que o autor da vida teria com a morte. Mas nesse caso, não a morte de outro, mas a sua própria morte. Então o autor de Hebreus, de novo, no capítulo 2, vai dizer assim, 2:9. Como nós não vemos as coisas ainda sujeitas ao homem que foi criado para que fosse senhor e dominasse sobre a criação de Deus, não vemos ainda todas as coisas a ele sujeitas, assim termina o verso 8, e o verso 9 diz, vemos, todavia, Jesus. O homem que por causa do sofrimento da morte foi coroado de glória e de honra. Para que, ouça isso, provasse a morte por todo homem. A palavra provasse ali literalmente significa sentir o sabor. E que sabor amargo, meus irmãos. Morte, alienação. Meu Deus, por que me desamparaste? Ele não faz uma pergunta inquisitiva de punhos cerrados. Ele faz uma pergunta retórica, uma pergunta de agonia com mãos abertas, porque ele sabe o motivo. Nos conselhos eternos da Trindade, o Filho eterno se apresentou antes da fundação do mundo, para que fosse o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Antes que houvesse pecado, antes que houvesse qualquer criatura, Filho de Deus se apresenta a Deus, o seu Pai. São as palavras que podemos usar para expressar um mistério tão imenso. E então, ele se apresenta para que ele seja o Redentor, suportando os sofrimentos da queda do homem sobre si mesmo. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Então nosso Senhor aqui antecipa o seu contato pessoal com a morte. E ele toca o esquife. E quando ele toca o esquife, você vê aí, a procissão para. E quando aquela procissão para, ele tem algo a dizer. Também tão simples e tão direto. Jovem, eu te ordeno, levanta-te. Meus irmãos, temos muito a meditar aqui. Primeira coisa, nosso Senhor Jesus demonstrou sua plena autoridade no mundo dos mortos. Ele ainda não havia vencido a morte. Então, localize-se aí bem. Mas pense comigo. Ali estava um corpo. Todo homem possui espírito, alma e corpo. Ali estava um corpo no esquife. Onde estava o espírito e a alma que sempre estarão juntos. Nunca se separarão em homem nenhum, nem nos cristãos e nem nos incrédulos. Espírito e alma sempre andam juntos. Onde estavam o espírito e a alma desse jovem? Estava no lugar dos mortos, no Hades, e o seu corpo indo para o pó, naquele esquife. Meus irmãos, nosso Senhor Jesus, quando pronuncia essa frase, jovem, eu te ordeno, levanta-te, nós temos que afirmar, porque foi isso que ocorreu, que em qualquer lugar onde a pessoa desse jovem estivesse, porque o seu corpo está ali inerte, no esquife, onde quer que esse espírito e alma estivessem, e estavam no Hades, nesse lugar,
a voz do Filho de Deus pode ser não só ouvida, mas a voz do Filho de Deus tem ali autoridade. Por isso que nós vamos ler assim João 5, metade do capítulo, verso 20 em diante de João 5. Você vai ouvir o Senhor Jesus dizer assim: vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. E os que a ouvirem, viverão. Louvado seja o Senhor. Então, meus irmãos, o que nós vemos nesse verso tão maravilhoso aí? Que nós não podemos falar com os mortos. E nem os mortos podem falar conosco. Mas eles podem ouvir a voz do Filho de Deus. Isso será verdadeiro em ambas as esferas, ou seja, todos os cristãos que partiram em Cristo estão com seu espírito e alma no gozo do Senhor. Segundo Filipenses capítulo 1. Prefiro partir e estar com Cristo, não dormindo, estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Porque para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Então, esses que já partiram e têm seu espírito e alma já no gozo do Senhor, embora tenham seu corpo ainda no pó da terra, em breve virá o grande dia da ressurreição, em que eles ouvirão a voz do Filho de Deus. Então, seus corpos serão ressurretos e integrados ao seu espírito e alma, para que então, segundo o próximo verso, o verso 15, chegamos aí, eles possam ser reunificados como pessoas humanas integrais. Então, no verso 15, nós temos uma terceira característica maravilhosa aí, que podemos dividir em duas. Escute isso com atenção e vamos concluir. Quando nosso Senhor dá essa ordem a esse jovem, e então nós temos no verso 15 essa palavra importantíssima: restituiu. E ele o restituiu à sua mãe. Aí nós temos duas coisas ainda por consequência do que já estamos falando. Primeiro, quando do dia, grande dia de glória da ressurreição, o Senhor irá restituir ou reunificar a pessoalidade humana plena. Qual é a diferença de pessoalidade e personalidade? Pessoalidade é aquilo que são as qualidades que demonstram que uma pessoa, um ser, é humano. Pessoalidade. O que determina que um ser é humano? Determina que ele tem espírito humano, que animais não têm. Determina que ele tem alma humana, com sentimentos, vontade, emoções. E determina então que ele tem um corpo humano, uma pessoa humana. Espírito humano, alma humana, corpo humano, tão únicos, porque foram criados, ou foi criado, à imagem e à semelhança de Deus. Então, primeiro, a restituição, ou a reunificação da pessoalidade, porque ali estava espírito e alma em gozo, mas um corpo no pó. Então nós temos o ensino de 1 Coríntios 15, num abrir e fechar de olhos. Ao ressoar da última trombeta, os mortos ressuscitarão. E temos a expressão de 1 Tessalonicenses 4. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Ou seja, a pessoalidade humana, repetindo, ela será reunificada. Então, nessa condição, com corpos glorificados, qual será o passo além que esses que já estavam no gozo de Cristo agora terão? Qual será o passo além? Agora plenamente integrados, espírito, alma e corpo glorificado, eles poderão ver o Senhor face a face, vê-lo como Ele é. Meus amados irmãos, que coisa mais maravilhosa é essa? E os que estiverem vivos? Meus irmãos, a morte opera nessa esfera que nós estamos, claro. Mas pense comigo, antes de falarmos sobre os que estiverem vivos. A morte está operando nessa esfera em que nós vivemos. É só olhar para tudo. E é só olhar para nós também, no que concerne a essa esfera externa.
não é? Mas pense comigo, porque o nosso Senhor Jesus tocou o esquife, porque o nosso Senhor Jesus entrou na morte, na cruz do Calvário, destruiu a morte. Você conhece os textos, não é? Hebreus 2 de novo. Ele destruiu aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. 1 Timóteo 1. Ele destruiu a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Então, por causa dele ter destruído a morte, então hoje, a morte que continua operando nessa esfera que nós estamos, olha o que o nosso Senhor Jesus realizou. Hoje, a morte, ela apenas tem a capacidade de remover alguém que pertence a Cristo de uma esfera onde ela exerce o seu poder para uma outra esfera onde ela não tem poder algum. Ou seja, a morte física, biológica, ela foi feita em Cristo, e por causa da morte e vitória de Cristo sobre a morte, então a morte foi feita em Cristo mensageira de bem-aventurança eterna. Meus irmãos, isso é vitória sobre a morte. Por isso, quando nós vemos um cristão num esquife, sim, por um lado nós estamos sofrendo algo que é decorrência da queda, separação, alienação. Mas por outro lado, nós sabemos que a morte está operando como uma mensageira, conduzindo aquele espírito e aquela alma daquela pessoa a um gozo que aqui, nessa esfera, ela ainda não pôde experimentar. Por mais gozo de Cristo que ela possa ter tido aqui, quando ela parte para Ele, é incomparavelmente melhor. Louvado seja o Senhor. Mas, irmão, uma última verdade para concluirmos, ainda nesse verso 15. Pense comigo de novo. Restituiu. O Senhor Jesus não é apenas um reunificador da pessoalidade humana, que já explicamos. Ele é um reunificador das relações humanas. Ou seja, quando o nosso Senhor Jesus retornar, aqueles braços vazios que colocaram no esquife os seus mais queridos mortos, os receberão de volta. Porque nós seremos restituídos uns aos outros. Claro que nessa nova e mais linda esfera, não haverá a realidade de famílias isoladas, nem de casamento e de marido e mulher, porque nós estaremos em uma relação infinitamente maior do que a que estas relações representam aqui na Terra. Certo? Não se casam, nem se dão em casamento. Porque essas são relações pequenas diante do que nós experimentaremos com o nosso Senhor. Mas o fato é que, como já disse um irmão, lembre-se disso, nós não seremos mais ignorantes lá do que nós somos aqui hoje. Então nós saberemos muito bem quem são uns e outros, nossos irmãos, aqueles que se relacionaram conosco, aqueles com quem desenvolvemos relação de amor, companheirismo, serviço. Restituídos, não só a Ele, mas restituídos uns aos outros. Sabe, irmãos, nem nos nossos melhores sonhos nós podemos imaginar como isso será. Mas o fato é que nós tocaremos uns aos outros, é que veremos uns aos outros, é que serviremos uns aos outros, é que todos estarão diante do trono de Deus e do Cordeiro, com seu nome escrito nas suas frontes, adorando em plena e absoluta comunhão com Ele, imperecível, inexpugnável, sem pecado, morte, luto, pranto, dor, porque as primeiras coisas terão passado. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus. Lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Louvado seja o Senhor. Meus irmãos, que nós aguardemos esse dia com o nosso coração gemente,
Romanos 8 diz que não apenas a criação geme. A criação geme e suporta angústias até agora. Mas nós que temos as primícias do Espírito, também gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. E também o terceiro gemido em Romanos 8 é do Espírito, porque o Espírito e a noiva dizem: vem. Então é disso, também o Espírito semelhantemente nos dá suporte em nossas fraquezas, porque nós não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito que habita na noiva intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque é segundo a vontade de Deus que ele intercede pelos santos. Qual a vontade de Deus nesse contexto de Romanos 8? Em que sentido ele intercede por nós no contexto de Romanos 8? Você não pode fugir do contexto. Em qual contexto ele intercede? No contexto de que nós obtenhamos a plena redenção, a redenção do nosso corpo. Então o Espírito Santo está gemente em cada um de nós, dizendo: vem, vem, para que nós obtenhamos a plena redenção de nossos corpos, ou a adoção de filhos. Meus irmãos, para isso nós fomos comprados pelo nosso Senhor Jesus. Nada, ninguém, nunca poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque Ele é o vencedor de Deus. Mas vamos nos lembrar, esse homem, Deus homem, é cheio de compaixão. Ele continuará intercedendo por nós no trono. E enviou para morar nos nossos corações um outro intercessor, que é um com Ele. Temos dois intercessores, temos dois paráclitos, temos dois advogados. Um está em 1 João 2 e o outro em João 14. Um advogado diante do trono, que intercede por nós, Jesus. E um outro advogado dentro de nós. E os dois são um. Que o Senhor continue falando aos nossos corações. Vamos orar. Bendito Pai Celestial, muito obrigado porque recebemos de graça das Tuas mãos santas todos esses privilégios, Senhor. Por isso estamos reunidos em torno da Tua mesa bendita. Queremos proclamar com nossos lábios e externar com os nossos corações o quanto nós Te apreciamos, Senhor. Ajuda-nos para que nossas expressões de adoração, de louvor, sejam aquelas que satisfaçam e honrem, dignifiquem o Teu coração. Que o Senhor tenha prazer na adoração e na comunhão do Teu povo, na Tua mesa nessa manhã. Senhor, nós somos aqueles que foram tirados do vazio, da nulidade, do extravio, da desolação. E muito obrigado porque o Senhor tocou a morte em nós. O Senhor nos chamou para a vida, nos deu vida, estando nós mortos. Queremos celebrar Teu nome, Senhor, assim nessa manhã. Sê conosco, nós Te pedimos. Em nome do nosso Senhor Jesus, oramos. Amém.